Olá, meu nome é Kézia e neste vídeo vou falar sobre maternidade e infância na obra Bahia de 1946, do artista Wilson Tibério. O conteúdo da apresentação será o artista, estudos sobre Wilson Tibério, sua obra, Bahia, comparações com outras representações sobre o tema, as considerações finais e as referências. Tibério nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ano de 1920, e faleceu em 2005, na França. Começou a pintar desde cedo, ainda quando criança. Ele estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, e em 1946 ganha uma bolsa de estudos concedida pelo governo francês. Então vai para a França no ano seguinte. Fez muitas viagens, sobretudo pela Europa e África. Suas obras foram expostas na América, Europa, África e na Ásia. Trabalhou com diferentes técnicas artísticas: pintura a óleo, desenhos, aquarelas e esculturas. Essa é uma imagem de jornal da obra Dia de Feira na Bahia, em que o pesquisador Renato Silva apresenta seu livro e diz: Eis aqui uma das inúmeras obras vistas na exposição individual Motivos Rituais Afro-Brasileiros, Ministério da Educação, Rio de Janeiro, 1946. Esta é a primeira exposição de um negro, Wilson Tibério, com críticas de outro negro, Santa Rosa. Além disso, Renato considera Tibério como um artista acadêmico, um modernista tardio, e ressalta que é um dos poucos artistas reconhecidos em círculos extra-negros. Lembra que o velho trabalhador da arte, Wilson Tibério, foi o único artista afro-brasileiro a expor ao lado de Picasso, em 1951. Para Franciele Dulcin, estudiosa da obra e vida de Wilson Tibério, claramente, Tibério foi herdeiro de estéticas modernistas e não integrou o circuito da arte, nem protegeu a estética conceitual predominante a partir da segunda metade do século XX, da chamada arte contemporânea. O seu circuito foi um outro, muito próprio. Aqui, trago uma citação do próprio Tibério, em que diferencia artista negro de negro artista. Ele explica: o preto que se dedica a uma arte pode ser sempre um negro artista, e não se tornar nunca um artista negro. Artista negro, como eu entendo, isso é, o negro que coloca sua arte a serviço de sua raça, procura motivos negros para sua produção artística, e que tem uma sensibilidade especial para tudo que recorda essa África gloriosa que sempre revejo nas litanias dos candomblés baianos. Concepção comentada por dois pesquisadores. Para Hélio Menezes, essa seria uma possível definição de arte afro-brasileira, e ele afirma isso em sua dissertação. E já para Marcelo de Salete, ele a utiliza para dizer que a própria vida e obra de Wilson Tibério demonstram que ele estava interessado em ser um artista negro, mas também afirma que, se usarmos a sua definição restritamente, relegamos ao esquecimento muitos outros artistas. E aqui algumas obras dele. Samba de Candomblé. Bahia. É uma pintura com técnica de óleo sobre tela. Mostra uma cena cotidiana com três personagens, uma mulher e duas crianças, por certo, seus filhos. Estão em um ambiente interior, uma casa simples, e parece ser aqueles cômodos que não são apenas um especificamente. A composição tem cores terrosas, traços marcados e aparentemente tinta pastosa. É um quadro que traz a temática da maternidade e da infância, protagonizadas por personagens negras, que é muito importante, pois, como ressalta a escritora brasileira Conceição Evaristo em uma palestra no ano de 2019, existe uma ausência de personagens negras como mães. De fato, são tidas como infecundas nessa história colonialista. Ao que tudo indica, é um momento pós-amamentação. O menino dorme no colo de sua mãe. Está sentado em uma cama, uma posição parcialmente inclinada, olhando para cima. A menina está sentada no chão e olha em direção à mãe e irmã. Considero essas posições importantes, sobretudo após comparar com as outras representações. Antes de mostrá-las, gostaria de destacar que essa pintura me traz uma sensação de serenidade.
Considerando que o tema não é só sobre a maternidade, trago duas pinturas que apresentam a infância de crianças negras. A primeira, Crianças Negras, de Emanuel Zamora, em que vemos dois meninos, em frente a uma casa, em pé, e aparentemente eles se sentem desconfortáveis. A segunda é Fascinação, de Pedro Pérez. Também vemos uma menina em pé, encostada em uma porta de um ambiente luxuoso, parecendo estar cansada. Nos dois quadros, as crianças estão sozinhas e em situações pouco agradáveis. Bom, quando vi o quadro Bahia pela primeira vez, o primeiro contraste que estabeleci foi em relação às representações das chamadas amas de leite, mulheres negras que deixavam de amamentar seus bebês para dar leite às crianças brancas, filhos das senhas. Esse quadro, Mãe Preta, de Lucílio, bastante conhecido, mostra esse cenário atormentador. A mãe, sentada no chão, segura o seio para amamentar a criança branca, enquanto olha para baixo, para o seu filho, deitado no chão e que também a olha. Esse segundo quadro, Mãe Preta, de Pedro Bruno, vemos a mulher, sentada no chão, segurar o seio da mesma forma que a mulher anterior. Também olha para baixo, mas aqui para a criança branca. Seu filho está atrás dela e deitado no chão. Quero chamar a atenção para a quantidade de personagens principais nesses dois quadros, três, como em Bahia, e que são as únicas obras, dentre as outras que mostrarei, em que as mulheres estão de fato amamentando as crianças. Bom, com isso, pesquisei outras representações desse período de mulheres negras como mães, e apresento aqui as que encontrei. A primeira é Mãe e Filha, de Alfredo Volpi. Vemos uma mulher jovem em um ambiente externo, com seu bebê no colo. Ela também olha para baixo e parece estar preocupada. Nessa segunda, Novo Vermelho, de Lázaro Segani, observamos uma mulher com seu filho no colo, em uma cena externa, que olha para o espectador, onde o que chama mais atenção é o tamanho monumental dos personagens comparado ao entorno. A última, Porta da Policlínica, de Benedito José Tobias, também vemos três personagens. Uma mulher com duas crianças pequenas, representação muito parecida com Bahia. No entanto, ela encontra-se na rua, com um olhar baixo e triste, sem abrigo aparente, além do filho mais velho ter adormecido. Então, voltamos a contemplar Bahia, onde três personagens negras protagonizam a maternidade e a infância. Esses que têm uma casa, mesmo que simples, onde a mulher pode ter o seu filho no colo, sentar-se numa cama em uma posição mais à vontade e olhar para cima. Da mesma forma, o menino pode dormir sendo acolhido pela figura materna, e a filha estar próxima de sua mãe, e se sentar, mesmo que no chão. A pintura de Tibério contrasta, sobretudo, com as imagens das amas de leite, recorrentemente presentes em nosso imaginário. Portanto, a obra Bahia, já na primeira metade do século XX, é de extrema importância para a construção de um outro imaginário sobre a mulher negra, e não só, como também para a representação de crianças negras e suas infâncias. Como afirma a pesquisadora Franciele Zussin, o artista já criava estratégias antirracistas que são anteriores às encontradas na arte brasileira contemporânea, e a autora destaca a importância de reconhecer esse passado. E aqui deixo as referências.